Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre algo que está acontecendo agora. Então, a maioria das pessoas acha que a lei da atração é só pensar positivo, é só esperar o universo te entregar, sem esforço, né? É só digitar umas frasezinhas e tá tudo bem, né? Mas e se essa visão que você pode estar usando, alguém que você conhece está usando, é completamente distorcida? Já parou para pensar nisso? Né? Hoje eu vou revelar para você o que os ocultistas e os iniciados realmente entendem sobre esse poder e o que não, né? Não tem a ver, por exemplo, não é o que você vê nos posts motivacionais. Né? Como eu sempre vejo, existem várias coisas que na verdade fazem sentido, tem um conceito por trás, mas tem grande maioria das vezes, na verdade não tem significado nenhum. Tá? Então a lei da atração, por exemplo, não é um desejo, é uma lei. Tanto no ocultismo, por exemplo, a gente usa muito o conceito da lei natural. Várias pessoas ao longo da história da humanidade chamaram isso do mesmo jeito. E, no caso, tem a ver com o verdadeiro esoterismo, né? Então, com o ocultismo. Você pode procurar, depois no Google, procura sobre lei natural, tá bom? E várias pessoas, em quotes, né, em inglês, frases, você vai ver que eles falaram da natureza. E a natureza não tem a ver com o verde, né? A natureza é o todo. Então, tudo é natural. Então, uma árvore faz parte da natureza. Um animal, né, um boi, uma vaca, uma ovelha fazem parte da natureza. Um carro faz parte da natureza. A sua célula, o seu citoplasma, a sua mitocôndria faz parte da natureza. O seu corpo faz parte da natureza. A sua mente faz parte da natureza. O espírito faz parte da natureza. Um planeta faz parte da natureza. Uma estrela faz parte da natureza. Um tablet, um computador, um celular faz parte da natureza. Assim como a gravidade, a lei da atração, né? Então a lei natural age o tempo todo, não apenas quando você quer manifestar algo. E é interessante que as pessoas acham que a lei da atração está fora, né? É externa. Eu preciso conquistar a lei da atração. A lei da atração não é algo que eu já tenho, né? Pensar positivo, por exemplo, não basta para a lei da atração, porque é o seu campo vibracional, o campo energético que está desalinhado. É como se fosse uma frequência, por exemplo, vou dar um exemplo claro que eu tive problemas recentemente. O meu carro não estava pegando. E aí, nesse caso, a gente fala na chupeta que fala, né? Colocar de um carro para o outro. Então, ligar um polo positivo com outro polo positivo. O polo negativo com outro polo negativo. E aí, quando você dá esse arranque, né? Então, você deixa esquentar um pouco. Não esquentar, né? Mas, no caso, magnetizar um pouco. E aí, no caso, você vai dar partida. Por algum motivo, deu problema. Inclusive, a bateria era nova, tá? Eu não vou colocar o nome da marca aqui, mas aconteceu recentemente, a bateria é nova. Mas, enfim, pode acontecer? Pode, com qualquer carro, né? Qualquer tipo de tecnologia. Mas o que eu quero dizer? O carro, ele estava pronto? Tava, mas estava desalinhado. É a mesma coisa da gente. Às vezes a gente fala que está pronto, mas alguma coisa está desalinhada. E a gente só tem que consertar isso no meio do processo. Então, os ocultistas, né? Então, eles dizem, você não atrai o que deseja, você atrai o que você vibra. Isso é fato. Então, por exemplo, você pode até querer mais dinheiro, pagar suas contas, dívidas, empréstimos, ou mesmo você desejar materializar, cocriar, enfim, tem vários verbos, né, para criar, né, alguma coisa na sua vida, mas se você não vibra o que você quer de verdade, não vai fazer sentido. Não existem atalhos no universo, não tem como você, por exemplo, ter sem, na verdade, você ser, né? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, quando a gente pensa sobre isso, os antigos, né, grimórios, alquimistas, a cabala, o hermetismo, inclusive a cabala é bem fascinante, eu acho que a gente pode gravar até mais podcast sobre isso. Se você tiver mais interesse, pode colocar aqui no comentário do podcast, onde você estiver ouvindo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, onde você estiver também, do mundo, né? A gente tem presença em mais de 100 países hoje, muito fascinante isso. E até vários alunos, alunas, né, dos nossos cursos, treinamentos, livros. Basicamente, é só saber mais sobre os nossos treinamentos. Você pode acessar diegomangabeira.com.br, tá? E todos falam da mesma coisa, que são leis universais que moldam a realidade. Então, o que hoje a gente chama de manifestar, os iniciados, os ocultistas, tal como eu, a gente chama hoje de magia mental, correspondência, causa e efeito. São as mesmas leis, ou a lei natural, que sempre foi utilizada, então ela sempre existiu, ela não vai existir. Não é porque a Louise Hay escreveu um livro, o Dr. Joe Dispenza escreveu um livro, sei lá, alguém que você conhece escreveu um livro que na verdade a lei da atração ela existe. Ela sempre existiu, só que a gente começa a se conectar com isso. E qual que é o segredo de tudo isso? É dominar a si mesmo, antes de tentar comandar o universo, né? E a gente tenta o contrário, não, Deus, universo, né? Pede, né? Coisa de pedir, né?
Ah, eu peço para que eu tenha isso, tenha assim, assado. E o que acontece na maior parte das vezes quando você faz isso? Você não consegue chegar a lugar nenhum. Porque você não está preparado para isso. A gente fala assim, até uma frase muito esotérica é: o trabalho aparece para o trabalhador que está pronto. Isso é fato. E isso acontece de verdade. Tanto que tem muita gente que quer emprego que fala assim, e isso aconteceu também na minha vida. Minha mãe falava muito isso também. Que eu procurava e não conseguia nada. Mas a partir do momento que, na verdade, eu comecei a vamos falar, reprogramar minha mente, então entender que, por exemplo, quando eu gero escassez, eu vou gerar nada. Nem emprego, nem oportunidades profissionais, carreira, nada. Não vou gerar nada. Mas a partir do momento que eu viro a chave para abundância, todo dia aparece oportunidade profissional, todo dia aparece o quê? Parcerias, todo dia aparece pessoas que querem ter de verdade um acordo comercial, uma parceria de negócios maior. Então assim, quando você vira a chave, você começa a ver, e aí você começa a falar, pô, é verdade isso aí. Né? Então a lei da atração muitas vezes é mal interpretada. Eles acham, né, e algumas pessoas acham que basta visualizar, né, entre aspas, e sem mudar hábitos, crenças ou mesmo o seu comportamento, a sua identidade, que tá tudo bem. Não tem como. Porque é como se você tentasse, vamos pensar assim, vou dar uma outra metáfora para ser bem didático. Imagina que você tenta hoje colocar no seu corpo uma roupa que você usava, sei lá, há 10 anos atrás. Ou mesmo uma roupa que você usava quando era criança. Vai caber? É muito difícil que caiba. Criança ainda não vai caber, certo? Uma meia de quando você era recém-nascido não vai caber hoje no seu pé, né? Então, acontece isso muito com as pessoas. As pessoas tentam visualizar, entre aspas, cocriar, mas não conseguem, porque não vai caber, né? Ignorar, por exemplo, esse inconsciente sabotador, por exemplo, que está emitindo sinais opostos 24 horas por dia. Porque, basicamente, é isso que você tem feito. Você não presta atenção nessa verdadeira transformação que você tem que fazer na sua vida e muitas vezes o que você está fazendo? Tentando colocar debaixo do tapete essa sujeira. Mas o que você tem que fazer? Tem que pegar essa sujeira e jogar fora. Você não pode esconder mais, entendeu? E a partir do momento que você assume essa verdadeira transformação, você muda por dentro. Mudando por dentro é muito mais fácil das transformações acontecerem para você, né? Então, assim, tem um conceito bem claro. Isso é científico, até porque a gente estuda bastante essa tecnologia, a psicologia do consumo, né? Então, tem até um livro do... Nossa, como chama? Do Dan Ariely, né? Irreversivelmente Irracional. Não, desculpa, Previsivelmente Irracional. E tem outro, Psicologia do Consumo, que é dele... Acho que é Psicologia do Dinheiro, desculpa, do Dan Ariely também. Que você vai ver, muitas pessoas, por exemplo, ganham muito dinheiro, mas eles perdem tudo. Por quê? Existe a psicologia do consumo. Né? Não é dando mais dinheiro que as pessoas vão saber lidar com dinheiro, mas é sabendo lidar com dinheiro que as pessoas vão conseguir mais dinheiro. É o contrário. Isso é científico. Só estudar, só ler o livro dele que você vai entender o que eu estou falando. Então, esperar sendo vítima, sabe? Vitimista, uma pessoa vitimista que você conhece, ou talvez seja você, acomodada, ao invés de agir como co-criador, não tem como. O universo sabe o que você está fazendo. Então, o que os ocultistas eles fazem diferentes? Fizeram, fazem e farão. Trabalha com ritual, símbolos, arquétipos. Arquétipos tem a ver com formas. Na Grécia Antiga são as máscaras, né, que eles utilizavam. Então, saber lidar com os arquétipos tem a ver até com astrologia, né? Também a gente faz mapas astrais aqui também para vocês que têm interesse nisso. São estados alterados da consciência. Então, você sabendo lidar com isso, fica mais fácil de você entender essa lei da atração de verdade. Fora isso, os ocultistas, né? Então, o que eles fazem diferente? Reprogramam o campo vibracional com disciplina, que tem a ver, a palavra disciplina tem a ver de discípulos, aquele que aprende, intenção e uma palavra importante, silêncio, né? O silêncio, hoje, é pouco valorizado. Né? Poucas pessoas utilizam o silêncio de verdade. O silêncio é algo que tem que ser cada vez mais posto em prática na sua vida. O silêncio faz com que você fique quieta, fique quieto. Diego, isso é óbvio. Não é tão óbvio assim, não. Se fosse óbvio, você ficaria em silêncio para se ouvir. O silêncio porque você fica tão querendo falar e esquece de ouvir. Esquece de se ouvir. Esquece aquilo que, na verdade, é mais importante dentro de você. E isso, quando você faz, é milagroso. E quando os ocultistas fazem isso, eles sabem que manifestar é vibrar com precisão cirúrgica. É como se fosse um cardiologista fazendo
uma operação no coração, miocárdio, uma aorta que está obstruída, sabe? É aquela coisa, é cirúrgico. Não é me pedir com ansiedade, não, eu preciso disso porque é pra ontem, entendeu? E eu não quero dizer que, por exemplo, nesse caso você não tá precisando, você tá precisando às vezes, mas o trabalho que tem que ser feito é muito mais embaixo. Não vai ser um milagre que vai acontecer não é o dinheiro a mais que vai aparecer que vai mudar a sua vida. É o contrário. Você se mudando, isso pode durar anos, eu posso dizer isso porque aconteceu comigo, é o que vai dar certo pra você. Tá bom? Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.